O apartamento de hoje é mais um daqueles que eu integrei tudo, sabe? Sala de jantar, cozinha, varanda, tudo junto. A principal reclamação aqui era a cozinha, que era literalmente um corredorzinho assim. Eu tenho foto do apartamento como ele era, a parede da cozinha parava aqui, olha, alinhado com essa viga aqui. Então a gente não conseguia ter armário dos dois lados. A gente tinha uma bancada daquele lado ali, com a janelinha em cima, que eu acabei fechando a janela, já chego lá, mas não conseguia ter um outro armário, uma outra bancada na frente. E os meus clientes queriam muito essa história de duas bancadas, uma na frente da outra, inclusive um espaço para geladeira, e a geladeira tem uma profundidade enorme. Então ou você tinha geladeira e nada na frente, ou não tinha outra saída. O que eu acabei fazendo? A gente demoliu toda essa parede aqui na frente e eu acabei construindo uma mureta aqui na frente. Olha só, eu tô falando de 90 centímetros além da viga. Em cima dessa mureta a gente colocou aqui uma bancadinha e nela eu consegui engastar, deixar chumbada a bancada, onde eu coloquei pia, cooktop, um monte de armário embaixo e toda a hidráulica, toda a parte estrutural, o ponto do gás, o ponto do esgoto, ficou aqui nessa mureta. Se eu fizesse só marcenaria, eu ia ter que criar um shaft, deixar a tubulação toda externa ali, dá pra resolver, mas criando uma mureta em alvenaria, acaba sendo mais prático. Olha só o piso, tá vendo? Aquele que imita cimento queimado é o mesmo revestimento que a gente subiu aqui nessa mureta. A mesa, ela só tá encostada, ó, nem tá vendo? Tem uma frestinha, ela não tá pregada. A mesa, ela tem o pé independente no centro. É só mesmo pra criar uma resistência aqui dessa mureta. Ó, já deixa eu mostrar um acabamento aqui da bancadinha de porcelanato. Tá vendo que eu criei uma sainha aqui pra abraçar essa mureta? Isso é uma boa solução. O acabamento fica muito melhor. A gente preferiu deixar a cozinha mais monocromática. Cinza, preto, branco e, como sempre, um toquezinho de frejol pra dar aquele quentinho no coração. No caso do frejol, entrou aqui no nicho desse detalhe da marcenaria e na mesa de jantar. Aliás, todos os móveis aqui da sala acabaram ficando nesse tom de frejol. Na cozinha, tudo branco, porque branco acaba sendo bem mais econômico. As bancadas são cinzas de porcelanato. Sim, vou fazer um vídeo especial de bancadas de porcelanato, tá? Mas se vocês quiserem já perguntar algumas coisas aqui, vai ser bom, eu respondo no outro vídeo. Medidas. Essa bancada tem 75, porque a gente tem um forno e a máquina de lavar louças aqui nessa área. Essa daqui é um pouquinho menos profunda, ela tem só 60, porque a gente não tem nenhum eletro... Ah, mentira, a gente tem a geladeira. A geladeira, na verdade, assim, avançou muito mais do que a bancada, porque ela é bem profunda mesmo. Mas aí foi uma escolha dos clientes dessa geladeira, então acabou que ficou pra fora. Aqui a gente tem 1,10 m de circulação. É uma cozinha bem confortável, porque eles queriam ter espaço de 2 pessoas trabalhando juntas. E, mais uma vez, o problema da profundidade da geladeira, sobrou só 75 centímetros ali na frente da geladeira. Então, se a gente fizesse aqui com 90, menos 20, ia ficar 55 aqui. Ia ficar muito apertadinho na frente da geladeira. Então, a gente teve sim que deixar essa área um pouco mais folgada. Todos os armários eu acabei fazendo com o chanfro a 45 graus. Não tem puxador. Por sorte, a gente tinha já previsto pela construtora um furo nessa viga aqui, para passagem de ar-condicionado, para passagem de algumas infras que a construtora previu. A gente aproveitou essa passagem para passar o duto da coifa, que é jogada lá na lavanderia. Olha só, se você não tiver esse furo entregue pela construtora, não pode sair furando viga, tá? É super errado, isso é estrutural, a gente não pode fazer isso. Dá uma investigada na construtora, nos documentos, nas vistas, nas plantas. Se precisar, né, quebra um pedacinho ali do forro pra dar uma espiada por cima do forro, pra ver se tem algum buraco. Se não tiver esse furo, você não vai poder usar o duto de saída da coifa, você vai ter que se contentar com um depurador, que funciona também, viu? Não é de todo mal. Coloquei um pouquinho do revestimento, aquele Metro White, ali do lado
lado do cooktop, porque é uma área que pode respingar, né? Você tá com uma panela ali com molho, dá uma borbulhada. Em vez de ter uma parede com uma tinta mais especial, né, pra ficar limpando, eu preferi colocar o revestimento. E usei o mesmo revestimento aqui, neste pedacinho aqui também, porque é uma área mais de trabalho, a gente achou mais prático revestir, não só por uma questão estética. A geladeira, se a gente deixasse ela colada ali na parede, ia ficar meio ruim de abrir. O que eu fiz? Eu deixei ela um pouquinho deslocada e criei um armarinho bem compridinho do lado dela. Quer ver? Vou mostrar. Olha só, aqui então ficou a parte do sifão, do flexível, da cuba. Aqui sem base, ó, base para antes. A máquina de lavar direto no piso. Aqui o forno com respiro aqui na base, ó, tá vendo? Tem um recorte para circular o ar. E aqui, gavetão, gaveteiro, nicho do micro-ondas, um nichinho ali para livros, uma área do café. E do lado da geladeira, olha só nesse cantinho, a gente acabou criando um armário estreitinho. Isso aqui é igual a corrediça de sapateira, de gaveta, sabe? Nossa, veio um cheirinho bom de tempero aqui. Ó, e fica bem prático. Você pega o que tá no fundo sem dificuldade. Eu acho ótimo isso. Dependendo da altura, claro, você calcula. Você pode colocar mais, menos prateleiras. Ah, deixa eu mostrar o chanfro. Quando é porta vertical assim, já tinham me perguntado como eu faço. Porque quando é portinha baixa, eu já expliquei. Eu coloco o chanfro aqui em cima, né? Aqui. E quando é porta vertical, vai ficar muito alto se pôr em cima, tá vendo? Bom, aqui não ficaria tanto, mas se for uma porta mais alta ia ficar muito difícil o acesso. E aí eu faço esse chanfro aqui na lateral, mas eu faço um pouquinho diferente, ó, para o acabamento ficar mais bonitinho. Tá vendo? É um recorte com uma barrinha de fundo aqui, para dar um acabamento respondido. Algumas pessoas já tinham me pedido isso. Saindo aqui da cozinha, essa porta é da lavanderia, o mesmo acabamento da porta ali do corredor, que eu já vou mostrar, e o mesmo acabamento daquela porta ali, que é uma porta de acesso à churrasqueira, a varanda que tá ali fora. Mas antes, olha, ficou um balcão aqui, com um armário bem grandão, tá vendo? Pra eles guardarem bastante louça, bastante coisa, e acabou se tornando também um barzinho, tá vendo? Um apoio. Aí coloca aqui umas flores, umas bebidas, fica com uma carinha também bem decorativa. Aqui, desse lado, ó, na mesma parede daquela bancada da geladeira, a gente criou uma cristaleira. Deixa eu ir mais de longe. Olha só, ela tinha me pedido uma cristaleira, mas com uma carinha mais moderna. Então a gente acabou fazendo um armário com portas de vidro. A gente pensou nessas alturas, né, pra ver as taças, o que cabia, o que ela precisava. E colocamos também uns pontinhos de iluminação. Deixa eu acender aqui, olha. Tá vendo como as taças ficam iluminadas? Isso cria um efeito bem legal. E aqui são portas de correr, para facilitar também aqui a circulação, porque se fosse porta de abrir ia dificultar um pouquinho pelo tamanho que a gente tem aqui da circulação. Eles preferiram colocar um puxadorzinho cromado ao invés de seguir o branquinho da marcenaria, mas que também ficou uma gracinha. Ó, então a gente tem a cozinha aqui, aí colado aqui na mureta já vem a mesa de jantar. Aliás, eu revesti essa mureta com o mesmo acabamento do piso, exatamente o mesmo porcelanato, a gente subiu ali pra ficar mais resistente. Aí vem a mesa de jantar no frejó, ali é a porta de acesso, a porta principal de entrada do apartamento. Aqui a gente colou um espelhão na parede. A princípio, a gente tinha uma ideia de colocar um aparadorzinho aqui, mas a mesa de jantar precisaria ser um pouquinho mais estreita. Eles preferiram uma mesa de jantar mais larguinha e não ter o aparador aqui, porque senão a circulação aqui ia ficar muito apertada. Esse espelho de frente para a varanda é a melhor solução que tem, porque você acaba refletindo toda a luz natural e o apartamento fica super claro. Isso é uma solução fantástica. Aqui nessa área, a gente tinha, logo quando você entrava aqui no apartamento, você tinha um espaço aqui vazio, que a construtora pensou um layout para um escritorinho, um home office aqui integrado com a sala. Mas meus clientes preferiram acabar usando um dos quartos lá dentro para criar esse escritório para eles e não deixar essa baguncinha na sala. E aí acabou sobrando um espaço meio morto, sabe? Logo aqui na entrada. E eles queriam muito, eles precisavam de um roupeiro, de um armário grande para guardar coisas. E aí esse armário aqui tava estranho, a gente fez uns layouts e tal, sugeri várias alternativas para eles, até que eu peguei a planta com o projeto original do lavabo na posição que ele tava e girei esse lavabo. E aí eles ficaram super preocupados: Patrícia, mas a gente pode girar esse lavabo porque o ponto do vaso vai mudar de lugar, o ponto do lavatório. Eu falei, sim, a gente pode. O que eu fiz? Como o prédio era novo, tava todo
todo mundo em obra praticamente, foi muito mais simples. Fui conversar com o vizinho de baixo, falei, olha, a gente vai precisar abrir o seu forro porque a gente vai mudar o ponto do vaso de lugar. Ele achou meio estranho e tal, mas aí eu conversei com o síndico, claro, tinha isso no projeto, a RT, a gente chamou uma empresa especializada que fez o furo na laje, né, com aquela broca de ponta de diamante, tudo certinho, e mudamos então o furo do vaso no nosso piso. E por baixo a gente fez a nova ligação do esgoto. Com isso, eu acabei ganhando aqui uma área enorme. Eu perdi aquele buraco meio vazio que tinha na sala, coloquei então o lavabo mais próximo da porta de entrada e aquele vazio que tinha, aquele perdido, joguei pro corredor. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo, senão esse vai ficar muito longo. Quando eu falar da parte íntima, tá bom? Aqui dos quartos, do corredor, aí eu mostro. Vou dar só um spoilerzinho. Esse espaço que sobrou aqui do corredor, eu acabei conseguindo encaixar a adega num nicho, tá vendo, de marcenaria, e em cima um nicho de vidro para eles colocarem as rolhas. Sabe aquele quadrinho tradicional com moldurinha para você colocar a rolha? A gente queria fugir um pouquinho disso. Acabei criando então essa marcenaria toda pensando, um tema vinho, adega e rolha. Acabei não comentando aqui os detalhes da marcenaria. A adega, ela tá apoiada numa base do frejó. Então aqui você abre sua adega. E aqui, entre a adega e o vidro aqui, o nicho de rolhas, eu acabei criando uma gavetinha. Então eles colocaram, tá vendo, alguns acessórios que eles usam pra abrir as garrafas, pra servir, porque tava sobrando um espaço nessa altura. O espaço das rolhas tava muito grandão. Então a gente acabou diminuindo e criando essa gavetinha mais funcional aqui no meio. Olha o furinho como ficou, tá vendo? Você joga a rolha por aqui. Aí só pra pegar, eu conto no próximo vídeo, segredo. Deixa eu já aproveitar e mostrar o lavabo. Aqui é o meu puxadorzinho, que eu amo, de madeira. A bancada do lavabo, nossa, que lavabo cheiroso, gente. Ela colocou uns cheirinhos aqui, tem um perfume, vocês não têm ideia. Aqui a gente também fez em porcelanato, tá vendo a bancada? Ela é toda esculpida. Tem aquele fundinho falso, olha só. Você levanta, tá vendo? E o ralo tá ali embaixo, ó. Deixa eu mostrar. Dá pra ver o ralinho ali? Esse porcelanato ficou um grafite, assim, mais escuro, mais fechado, porque ela queria um banheirinho mais escurinho. Este ponto aqui, que a gente mudou de lugar. O registro acabou ficando no ponto original. A gente não teve como mexer, mas ele também não tá incomodando em nada. Olha que lindo esse papel de parede. Dá um efeito incrível, né? Hoje em dia já tem o vaso sanitário escuro. Ia ficar lindo, né? Vou sugerir pra eles trocarem. Eu adoro combinar, sabe? A bancada com o vaso. Fica um charme. Vamos lá falar da varanda? Ó, então essa é a porta aqui. Entrada do apartamento, aqui a adega, mesa de jantar, a cozinha. Ah, antes da varanda tem a sala, gente. Eles queriam uma poltroninha, tá vendo? Aqui na sala de estar, TV, tudo junto. Mas, se eu avançasse com esse móvel até o final, nessa profundidade, não ia dar pra colocar a poltrona aqui, porque não ia sobrar circulação. Então eu acabei fazendo um dente. A gente criou uma espécie de revisteiro aqui, tá vendo? Deixa eu mostrar. Olha que gracinha que ficou. Tá vendo? Uma ripinha de madeira, um revisteiro, com um dentinho aqui, uma prateleirinha pra apoiar uns quadros, também estreitinha, pra não deixar um vazio também, porque a gente não queria nem um móvel grande, nem vazio, então a gente criou um móvel estreitinho. E aí coube a poltrona aqui, com tranquilidade. Lá em cima uma outra prateleira, as caixinhas de som, ar-condicionado, a parte mais técnica. A televisão centralizada aqui no sofá, que ficou um sofazão bem gostoso, que eles já tinham, eles só aproveitaram. A gente tirou as portas aqui da varanda, as portas originais, mas aquela ali, como eu já disse, a gente manteve. Por quê? A hora que tá fazendo um churrasco aqui, a fumaça pode ser interrompida pela porta, que acaba protegendo um pouco mais. Aqui, olha só, acabei não comentando, é um outro nicho que eu criei, porque eles queriam uma, como chama isso? Uma geladeirinha, sabe? Uma cervejeira. Mas a gente não conseguiu colocar aqui, porque aqui ela é super apertadinho, a gente já tinha cuba, não tinha altura aqui. E na mesa, que eu já vou falar dela um pouquinho, também não cabia. O que eu fiz? Lembra aquele armário que tá aqui, olha, atrás? Com o barzinho, essa primeira porta aqui, ó, é de mentira, ó. Ela não abre, porque é exatamente a profundidade do nicho da cervejeira. Já essa segunda aqui, ó, aí sim ela abre. E lá é fechado, tá vendo? O ponto de tomada ficou na base que a gente criou. Toda essa profundidade aqui é a geladeirinha, a cervejeira, encaixada no nicho, que ficou o nicho também em frejó. O mesmo frejó que a gente usou aqui nesse pedacinho da marcenaria e nas prateleiras. Esse revestimento a gente trocou, é novo.
é aquele brick, sabe? Tijolinho. É só aquela lasquinha colada aqui como revestimento, não é o tijolo maciço. A gente acabou pintando a coifa de preto e essa bancada a gente precisou subir ela um pouquinho mais. Por quê? Isso é um detalhe que muita gente esquece de fazer. Essa marcenaria você pode achar meio básica, meio sem graça, mas tem dois detalhes aqui que eu acho importante. Tá vendo que as portinhas são ripadas, vazadas? Por quê? Claro, você vai abrir, né, pra mudar o canal ali, pra usar os seus equipamentos, mas a hora que você para de assistir, você fecha, o aparelho continua quente. Então é bom ter uma circulação de ar, mesmo que você não esteja usando o aparelho, ele demora um pouquinho pra resfriar. E aí a portinha vazada faz essa função. Outro detalhe, ali no cantinho, o subwoofer, ele não tá na marcenaria, porque ele trepida, e aí pode gerar um ruído que vai atrapalhar o som. Deixa ele no piso, faz um recorte no móvel e deixa ele direto no piso, ok? Agora eu quero ver quem vai ser sincero de verdade. Escrever aqui nos comentários se já passou por isso na obra ou se tá pretendendo subir o piso da varanda e não pensou nesse assunto. Quando você sobe, quando você nivela o piso da sala com o piso da varanda, você acaba subindo ali o quê? Uns 10, 12, às vezes até 15 centímetros de altura esse piso da varanda. E aquela bancada original que a construtora te entregou, o que vai acontecer? Tava numa altura ali de 90, vai para uma altura de 75, vai ficar muito baixinha, porque você subiu o piso. Você consegue sim aproveitar a mesma bancada, você pede pra marmoraria tirar com cuidado e pregar um pouco mais alta, na altura que você deseja ali com o seu piso agora mais alto. Eu acabei construindo uma mureta aqui também, a mesma história da cozinha. Pra criar uma infraestrutura aqui de pontos de tomada, eu preferi subir em alvenaria. Revesti essa alvenaria toda em madeira de demolição. Lá embaixo eu usei um painel mais fininho, mas aqui na bancada eu usei aquela maciça mesmo, mais larguinha, pra ter mais resistência de mesa. Aqui em cima a gente revestiu só esse pedacinho do frontão com o granito preto. Esse aqui é o São Gabriel. E aqui em cima fiz o recorte pro cooktop. Eles queriam ter aqui um pontinho, sabe, pra esquentar um molho, às vezes esquentar um arroz. A cozinha tá ali do lado, mas eles queriam um ponto extra aqui e acabou funcionando super bem. Desse lado aqui, ó, aqui atrás, não tem marcenaria. E foi uma escolha deles pra gente colocar duas banquetinhas. Além das cadeiras que tem aqui, são 4. Tem mais duas banquetas que eu chamo da banqueta do churrasqueiro, sabe? Coitado, eles nunca têm onde sentar, né? Então escondidinho aqui, ó, vou mostrar. Tem as banquetas. Ó, tá vendo como ficou? Duas banquetinhas encaixadas. Aqui dá pra ver bem a diferença. Aqui é o painel, só colado, e aqui a prancha que a gente colocou, olha só, com grapa, tá vendo? Porque ela é super pesada. Então, pra chumbar essa grapa, eu precisava ter aqui uma estrutura em alvenaria. Acabei deixando um pontinho de tomada aqui extra, e o ponto da tomada do cooktop ficou aqui, ó, nessa parede desse lado. Olha só o cooktop aqui em cima. E bem na frente aqui dessa bancadinha tem um estarzinho aqui, ó, uma varandinha com carinha de lounge, tá vendo? Que gostoso! Essa janela é da primeira suíte, que era uma suíte, agora não é mais, é só um escritório. Aqui do lado tinha um banheiro. Bom, vou falar disso no outro vídeo, gente, muita informação. Queria mostrar essa parede, olha que linda! Sabe como criar aí um paisagismo pra sua varandinha? Olha essa dica, coloca um tijolinho, sabe esse brick, no fundo da sua parede, vai dar um ar mais rústico. Prateleiras, melhor madeira de demolição, que é mais resistente. Vasinho pode ser esse bem simples, baratinho, de argila, laranja mesmo, natural. Cacto e suculenta, pronto, acabou. Acabou o vídeo também. Já se inscreve no canal se não for inscrito, se inscreve no canal da Dicenza também. Me fala se gostou do vídeo, beijo, valeu, tchau!